Olá, pessoal. Bem, essa questão fala de um salto à distância. Repare que a parábola representa o centro de massa do atleta, que é mais ou menos próximo da cintura dele. Repare que o centro de massa atinge a altura mais alta. No ponto B, retorna no ponto B. Repare que o ponto B está na mesma altura do lançamento no ponto A. E depois o centro de massa desce mais um pouco, porque nesse tipo de salto o atleta vai ao chão no final. Portanto, o centro de massa também vai. Então nós temos o movimento de subida até o ponto mais alto, a descida até o mesmo nível do lançamento e ele ainda desce mais um pouquinho. Esse detalhe vai ser importante ao longo da resolução da questão. E agora nós temos que analisar cada uma das alternativas. A letra A diz que o tempo de salto é igual ao dobro do tempo de subida. Olha só, o tempo para chegar no ponto mais alto é igual ao tempo para chegar no ponto B, pois é o ponto B que está no mesmo nível do ponto A. Portanto, pelo fato dele não ter voltado na mesma altura da qual ele saltou, o tempo de subida não é igual ao tempo de descida. A letra A está errada. A letra B fala que o módulo do vetor velocidade V0 é igual a V0 seno θ mais V0 cosseno θ. Veja bem, o vetor velocidade V0 ele pode ser dividido em dois. Um aqui, ó, Vx, e outro na vertical, Vy. O Vx vale V0 cosseno θ e o Vy vale V0 seno θ. Portanto, o vetor velocidade, se nós usarmos o teorema de Pitágoras, pois os três vetores formam um triângulo retângulo, o vetor velocidade V0 ao quadrado é igual a Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Então, o vetor V0 vai ser raiz quadrada do Vx ao quadrado, ou seja, V0 cosseno θ ao quadrado, mais o Vy ao quadrado, V0 seno θ ao quadrado. Então, essa seria a expressão correta para o V0. Assim, a letra B também está errada. A letra C diz que o tempo gasto pelo salto à distância é determinado pela expressão. Bem, vamos conferir. Nós podemos usar a equação horária do MRUV. S é igual a S0 mais V0t mais a t ao quadrado sobre 2. No entanto, nós vamos aplicar essa equação apenas no movimento vertical. Da seguinte forma, olha só, nós vamos considerar que o eixo vertical é esse daqui, olha, onde a posição inicial da bolinha é 0. Então, no lugar da posição inicial, eu vou colocar 0. E a posição final, então, é menos h. A velocidade inicial é apenas a velocidade inicial na vertical, que é o Vy, que como a gente viu, o Vy é V0 seno θ, vezes o tempo. E se eu adotei no meu referencial para cima positivo, a aceleração da gravidade que está para baixo, ela tem que entrar com sinal negativo. Então a aceleração é da gravidade, mas entra com sinal negativo. Essa seria a expressão utilizada para calcular o tempo, que é diferente dessa. Portanto, a letra C também está errada. A letra D fala que o intervalo de tempo t necessário para que a posição do centro de massa do atleta se desloque do ponto B até o ponto C é determinado pela expressão gt ao quadrado sobre 2. Repare que essa expressão vem dessa, olha. A gente usa essa fórmula do MRV, no lugar do deslocamento a gente coloca o h. Para sobrar gt ao quadrado sobre 2, que é o que ele está propondo, esse termo tem que ser nulo. Então, essa equação calcula o tempo de queda a partir do repouso. E quando a bolinha passar pelo ponto B, ela estará em movimento, ela vai ter uma velocidade vertical e uma horizontal. Então, essa equação não pode ser usada para calcular o tempo de queda de B até C. Então, por eliminação, nós já temos a letra E. Mas vamos ver o que ela diz. A distância AC, veja bem, ele quer a distância horizontal AC. É igual a essa expressão.
sendo T0 o tempo gasto para percorrer a altura hzinho em lançamento vertical de cima para baixo, com velocidade inicial de módulo V0 seno θ. Com o detalhe que T0 é esse tempo aqui, olha, faltou o T0 aqui, ó. Esse tempinho aqui é o T0. Então vamos ver. A fórmula do alcance no lançamento oblíquo é V0 ao quadrado, V seno de 2θ sobre G. Só que a fórmula do alcance só dá a distância de A até B. Fica faltando a distância de B até C, que nós temos que somar aqui. Mas a distância de B até C, nós vamos usar a equação do movimento horizontal, a equação do movimento retilíneo uniforme, já que o movimento horizontal é uniforme. Então nós vamos usar a velocidade Vx vezes o tempo que ele gasta. Mas o tempo que ele gasta nesse pedacinho é justamente o tempo T0. Então nós vamos reescrever essa primeira parte, V0 ao quadrado, V seno de 2θ sobre G, mais, no lugar do Vx, eu vou colocar V0 cosseno θ, vezes o tempo T0. É justamente o que está aqui. Portanto, a nossa alternativa correta é a letra E.